Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo vai enfrentar o Milionários, jogo meio que simbólico, né? Mas com a estreia, reestreia, a volta tão importante do nosso técnico Dorival Júnior. Tem o Arboleda que não vai jogar mais, situação do Marcos Antônio podendo envolver o Cebolinha, Luiz Araújo, que é essa situação do Germancano, tudo isso e muito mais, vocês acompanham aqui. Eu trago nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Gente, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao vídeo, porque nós já temos uma provável escalação pro São Paulo enfrentar o Milionários, né? É aquilo que eu falei, joguinho, mas que é importante já pro nosso monstro sagrado Dorival Júnior, excelente treinador de volta, pra voltar, né, realmente a fazer o trabalho, a colocar ordem na casa. E aí o Rui Costa... esse Rui Costa que destruiu o time de São Paulo, que acabou não só com o time, mas contribui muito para ajudar a acabar com o clube, né? É um cara completamente nocivo, um cara completamente incapaz, incompetente, que não deveria estar lá há muito tempo. Cada vez que ele aparece mais, ele chega com discursos inflamados, coisas que nós não aceitamos mais. Não importa o que você fale, Rui Costa, vai embora. Você fala aí, você aparece, você dá uma do queridão, o bonitinho, o que tá tentando ajudar. Você quer pontuar as coisas boas que você fez. Você não fez absolutamente nada. Você usa essas coisas que você faz, você usa o dinheiro do São Paulo. A dívida só aumenta, você não é nada, você não trouxe nada, você não fez benfeitoria nenhuma. Vai embora do São Paulo, por favor. Já que ninguém vai ter culhão pra te demitir, vai embora do São Paulo. Esse mesmo Rui Costa falou que o Arboleda não vai jogar mais. Estávamos vendo notícias e informações aí aparentemente equivocadas que estavam chegando, né? Setoristas aí passando a informação de que o Arboleda iria ser reintegrado. Acho que até teve uma conversa assim, e isso dá pra ver que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o técnico Dorival Júnior. Eu acho que se chega pro Dorival e o Arboleda quer conversar, o Dorival fala, eu vou conversar, vou trocar ideia. Acho que o Dorival conseguiria trazer o Arboleda de volta. Mas nós vemos que a decisão do Rui Costa não tem nada a ver com o Dorival. A decisão da diretoria é de que o Arboleda não vai mais jogar pelo São Paulo. Agora acho que ficou escancarado que o Arboleda realmente não vai mais jogar pelo São Paulo Futebol Clube. E aquilo que eu venho falando sempre, não tem mocinho nessa história, e independente se o Arboleda vai jogar, não vai jogar, que o São Paulo use o Arboleda como moeda de troca. Não jogue fora, não faça uma rescisão na emoção, que use agora do contrato do Arboleda para se beneficiar, usar o jogador como moeda de troca ou fazer uma venda boa pelo Arboleda. Não pode agir com a emoção de torcedor. Torcedor somos nós. Não põe mais pra jogar e tal. Eu falo isso sempre. Quem tem que agir com a emoção, quem tem que agir aqui sem razão somos nós, torcida. A diretoria precisa agir com a razão, com o melhor, para trocar ou vender, para não perder dinheiro nessa situação do Arboleda, para ser o contrato mais benéfico, o contrato melhor, o melhor negócio pro São Paulo Futebol Clube em relação ao Robert Arboleda. Galera, provável São Paulo para enfrentar o Milionários, mas aí nós temos a volta do Mister, né? Dorival Júnior, que já é outra coisa, que já dá outra cara, que nos dá meramente esperança. De novo, eu falo sempre aqui, eu te digo que você gosta muito do Dorival, ele nem é tudo isso. Aí é gosto, galera. Aí é gosto. Eu sei que tem muitos que não gostam, eu sei que tem muitos que gostam. Assim, o trabalho do Dorival, o que tá provado? Ele vai ganhar o brasileiro? Ele vai... A Copa do Brasil foi uma sacanagem, né? O mesmo Rui Costa aí, né? O bonitão, o maravilhosão aí. Se chama o Dorival um jogo antes, São Paulo teria condição de ganhar a Copa do Brasil 2026, né? Pelo menos teria chance, teria esperança de brigar pela Copa do Brasil 2026. Né, Rui Costa? Isso vai ficar na sua conta. E ninguém te perguntou isso na apresentação, né? Você trouxe o Roger Machado aí, pegou super mal, demitiu e dane-se, né? Você não precisa dar justificativa nenhuma. Você jogou uma Copa do Brasil no lixo, de graça, porque o São Paulo poderia até não ter ganho, só que se fizesse uma campanha melhor, poderia ganhar muito mais grana, as bonificações,
os bônus, as premiações de passar para as próximas fases, próximas etapas. Mas não, você, Rui Costa, decidiu jogar no lixo de graça. Se isso não é uma gestão temerária, uma gestão assim escrotífera pro São Paulo, eu não sei mais o que é, sinceramente. Mas independente, o Dorival chegou. Gente, Dorival vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Vai ganhar a Sul-Americana? Não sabemos. O trabalho pode dar certo ou dar errado. Só que o Dorival é um técnico que dá pra nós olharmos e saber que vai tentar... Tem uma certa lógica em tentar montar um time. São Paulo pode tentar dar um tiro em alguma coisa, pode tentar uma Libertadores, pode tentar fazer bonito, valorizar o elenco. É isso, é nesse sentido que eu falo do Dorival Júnior ser tão importante, por eu gostar tanto do Dorival Júnior. É uma aposta certa. Dorival pode ter que sair de São Paulo em 2027, não sei. Pode perder tudo, pode não conseguir montar o time, pode dar errado. Independente, é muito melhor você trazer um cara gabaritado, um cara que tem carreira, um cara que tem história, como é o caso do Dorival, do que Carpini, Zubeldia, Crespo, Roger Machado, que nunca foram nada. Entende o que eu tô querendo dizer? Nunca ganharam nada de grande expressão. Vieram por quê? Porque era bonitinho ali, olha que legal, olha a roupa que ele usa, ele veio lá de fora. São Paulo não pode mais contar com isso. Olha a roupa dele, o cara é um cavalheiro, olha como ele fala diferente. E o futebol? Então o Dorival, ele tem isso. É com casca e tudo e tem o futebol ali. Então o Dorival pra mim é uma aposta. Claro que é uma aposta muito menos... com muito mais coerência do que ultimamente... Mas é uma coisa que, pra mim, é um acerto gigantesco em Paulo Dorival. Enfim, vamos pro provável São Paulo, que a gente tem muita coisa pra falar e ainda muita informação pra passar nesse vídeo aqui. Provável São Paulo pra enfrentar o Milionários. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e o Wendel. Aqui muitos jogadores voltando, né? O Alan Franco, aí o Luciano, o Caleri. São Paulo tem um time forte. Esse Cauli não dá pra entender, né? Mas eu vou chegar que eu não consigo passar aqui e não ir cornetando algumas coisas do time de São Paulo, né? Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendel. Aqui acho que tá perfeito, né? Com o que nós temos aqui, acho que tá bom. O Wendel e Enzo Dias, aquela coisa ridícula, né? Também o banco de reserva com o Tolói ou com o Dória. Se Dória precisa mandar embora, só por ele ter virado a cara pra tocar ali e perder o passe, esse Dória já manda ele embora, né? Jogador que não vale nada, já manda embora na hora. Então eu gosto aqui da linha defensiva. O Wendel tem melhorado, vamos ver com o Dorival. Vamos ver o Wendel com o Dorival, né? Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino Wendel. Lucas Ramon voltando. Danielzinho, Bobadilha é o que nós temos de melhor. Tem agora o Marcos Antônio, que o Marcos Antônio tá pra voltar, viu? Marcos Antônio pode voltar daqui a pouco. E já tem a questão do Flamengo. Mas no meio de campo não é surpresa, nós temos o Danielzinho e o Bobadilha aí no meio de campo do São Paulo. Ataque, Arthur, Luciano, Cauli e Caleri. Não entendo esse Cauli, né? Nós temos um Luciano, o Arthur é o melhor do time hoje, eu acho, né? Hoje o Arthur, com o volume de jogo, com o que tem jogado, acho que o Arthur ele é o melhor do time. Luciano e Caleri, eu confesso, eu tô de saco cheio, eu acho esses caras muito lentos, eu acho que eles custam demais. O problema é que eles custam muito, né? Custam muito, mandam no time, o 9 e o 10 ali, mandando em tudo, de um futebol que não dá certo. Sempre preferi muito mais o Caleri do que o Luciano, mas independente disso, eu acho que dá pra apontar qualidades de ataque desses caras, só que eu acho que chegou no limite, muito também pelo que eles custam. São jogadores muito caros, com muito nome, pedindo demais, exigindo demais por um futebol que não estão representando. Então eu particularmente estou meio cansado de Caleri e Luciano. E esse Cauli é inexplicável, né? Não por ele jogar no lugar do Ferreira, é que esse Ferreira também não joga nada, já tinha que ir embora. Mas esse Cauli nunca jogou nada e chegou sendo titular de São Paulo. A verdade, parece aí, né? Parece, né? Que tem uma meta, né? Meta para pro São Paulo comprar o Cauli. Então esse cara muito provavelmente ficará no... muito provavelmente ele será comprado até 2029, até 2030, pagando o que for, né? 26 a 30 milhões de reais. Deixa pra lá, né, gente? São aquelas coisas de São Paulo, né? São aquelas coisas de São Paulo que... inacreditável. Mas enfim, vamos ver. Esse é o provável São Paulo. Sempre que eu falo da provável, jogo o Enzo, né? Sempre que eu falo que é o Wendel, eu jogo o Enzo. Quando eu falo que é o Enzo, eu jogo o Wendel, né? Sempre assim. Mas esse é o provável São Paulo para enfrentar
enfrentar o Milionários. E aqui, joguinho ridículo, né? Joguinho fraquíssimo que o São Paulo tem obrigação de ganhar, acho que vai ganhar, né? Mas pro Dorival já ir dando a nova cara dele pro time, que isso é muito importante. Olha lá, rapidinho. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho, Arthur, Luciano, Cauli e Caleri. Desfalques: Marcos Antônio, Rafael Tolói, Pablo Maia, Lucas Moura, Mike Arboleda. Mike Arboleda afastado, Lucas Moura com rompimento no tendão, acho que não joga esse ano. Marcos Antônio tá pra voltar, músculo reto, né, femoral. Tolói é o Tolói e o Pablo Maia físico também. Vamos ver como é que o Dorival vai montar esse time e recuperar esses jogadores. Galera, Marcos Antônio, estão falando do Marcos Antônio possivelmente fora do São Paulo. Volta aquela questão do Flamengo muito interessado e pode ter negócio antes ou depois, durante a Copa do Mundo envolvendo o Marcos Antônio. Essa é uma das piores coisas, né? É um preço que a gente sabe que a gente vai pagar daqui a pouco, né? Porque o Marcos Antônio é um excelente jogador. Então a gente sempre, no momento em que o São Paulo vive, nós convivemos com essa saída do Marcos Antônio, né? Falam que terá reforços, São Paulo vão ter reforços pontuais, mas que vão ter saídas. A maioria dos jogadores que saírem não é um problema, né? Digamos que esse Cauli vai embora, né? Não fique mais por empréstimo. Cauli, Luciano, Caleri, André Silva, Tapia, Cedric Soares, Endel ou o Enzo, o Rafael, muitos jogadores aí não importam ir embora, Luan, mas tem alguns que importam, né, como o Lucas Ramon, como o Danielzinho, como o Bobadilha, como o Marcos Antônio, Sabino, acho que um Alan Franco, Arthur, então tem jogadores que não é legal perder, né, mas o Marcos Antônio tem isso porque ele joga demais. Tem interesse do Flamengo, o Flamengo quer negociar, e não só ele, mas outros jogadores com o São Paulo, e aí tem essa possível, falam ainda desse rumor da saída do Marcos Antônio pro Flamengo, pra qualquer outro clube, mas pro Flamengo pelo futebol, pelo nível altíssimo que tem o Marcos Antônio, né? Marcos Antônio hoje, sem dúvida, se não for o melhor, é um dos melhores jogadores do São Paulo, e aí poderia envolver uma troca, né? Poderia acontecer algo em torno do Cebolinha ou Luiz Araújo, alguma coisa assim, jogadores que não vão ficar no Flamengo e que o Flamengo também quer utilizar como moeda de troca. E como o Marcos Antônio custa muito, poderia sim envolver esses jogadores, né? Cebolinha e Luiz Araújo estão essa Coca-Cola toda? Não estão, né? Não estão. Cebolinha o Cebolinha é o nome ideal para vir pro São Paulo hoje, infelizmente. Não infelizmente pelo Cebolinha, né? Mas nós não conseguiríamos trazer um Luiz Henrique, por exemplo, né? Que veio recentemente pro Botafogo. Um cara nível premium, né? Um cara de outro nível, né? Esse Luiz Henrique, quando ele veio pro Botafogo, ele fez toda a diferença. É esse que vai pra Copa. São Paulo não vai conseguir um jogador assim hoje. Vai conseguir o Cebolinha, Luiz Araújo, Ferreirinha. Jogadores ali que você vê que tem qualidade, que tem uma certa qualidade, estão em baixíssima na carreira, já não vale tudo isso, e aí o São Paulo não consegue trazer, né? Então o Cebolinha seria um jogador ideal, né? Eu acho que o Cebolinha pode ser muito melhor do que ele foi no Flamengo e no São Paulo. A verdade é que o Cebolinha, eu sempre gostei muito do futebol do Cebolinha, mas o Cebolinha nunca jogou nada, só no Grêmio. Essa é a verdade. Mico lá fora, não jogou nada, no Flamengo nunca disse pra que veio. Então o Cebolinha acho que é o ideal pro São Paulo contratar agora, trazer agora, porque é um cara que o São Paulo sempre quis. Já falou que não vai ficar no Flamengo e outra, completamente desvalorizado no mercado, né? Então o Cebolinha pra mim é um cara pra vir pro São Paulo. Tem o Luiz Araújo, que eu já acho um pouquinho mais valorizado que o Cebolinha. Os dois não jogam absolutamente nada no Flamengo, nem tem eles até entram, né? Mas assim, não jogam absolutamente nada. E tem essa questão do Marcos Antônio podendo envolver uma troca agora em relação a isso. Mas vamos ver como é que vai ficar também. Acho que nós teremos coisa boa nessa janela, porque tem que trazer nomes melhores pro Dorival. Eu acho ainda, você pega o Cebolinha ali, que é uma questão ali, uma chance muito real de reforçar o São Paulo. Você pega Cebolinha junto com o Arthur, acho que as pontas do São Paulo ficam muito boas. Ou pensar em um retorno, né, o mais rápido possível do Lucas Moura, acho que fica um time com uma qualidade de ataque muito forte. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, porque isso envolve, acredito que para isso acontecer, o Flamengo irá tentar envolver o Marcos Antônio. Eu vou apurando melhor como é que tá toda essa situação. E galera de Germancano, né? E aí, vocês gostariam do Germancano no São Paulo? Acontece que o Caleri
Caleri já tá fraco, né? Já tá ruim, né? Infelizmente não tá jogando bem. E se o Caleri machucar, aí acabou mesmo. Aí acabou a temporada. Porque se ele machucar, nós temos André Silva. Não entendo porque o Rian Francisco e o Paulinho não jogam. Não consigo entender. Isso pra mim é uma coisa ridícula. Tão ridícula. Baixarem o Rian Francisco, né? Colocarem ele na base de novo. Isso é uma coisa ridícula, ridícula. Um jogador que deveria ser muito melhor trabalhado. Um jogador que tem muito potencial. A gente vê Ryan no Vasco lá despontando. Foi pra Copa. Vê o Endrick, garotos, né, que são a transição nada é feita de forma correta. No São Paulo é tudo muito patético, é tudo muito jogado, é tudo muito incompetente. Então é ridículo colocar o Rian Francisco pra treinar com a base. Ridículo, mesmo pra recuperar fôlego. O Rian Francisco nunca mais deveria ter voltado pra base. Mesmo ele parado no profissional, ele tinha que ficar ali no profissional pra ganhar experiência, pra ver como é que ele se recupera, pra ele entender como é que é o futebol profissional, porque não é só em campo. Tem também todo um contexto pra ser profissional. São Paulo deveria preparar estrelas, deveria preparar o Rian pra ser um superstar, pra ser um cara pra dar entrevistas, deveria ser o outro tipo de preparo. Mas esse São Paulo do Rui Costa é um São Paulo completamente amador, desinteressado, que não sabe fazer isso. Então é ridículo. E nós estamos sem centroavante nenhum. Rian e Paulinho sumiram. É uma gestão patética, escrota, ridícula. Rian e Paulinho sumiram. Se o Caleri machucar, nós temos André Silva ou Tapia. Ou seja, a gente sabe que a gente não tem ataque. Luciano morto, parecendo uma tartaruga. Morto, e mandando, xingando lá, sendo expulso, tomando cartão. Futebol patético, né? Então aí, o Cano acho que poderia ser um bom nome, né, pro São Paulo. Tá mais velho, tá 38 anos, mas é um bom atacante, né? Se o Caleri machucar, acho que um Cano ali poderia até que ser bom. E por que isso? Porque o Fluminense, muito provavelmente o Cano não vai jogar mais no Fluminense. Cano era o titular, né, antes de se lesionar, e aí agora ficou o John Kennedy. Acho que dificilmente o Cano tira a posição do John Kennedy novamente e contratar o Hulk. Eles tinham o Everaldo também e contrataram o Hulk. Então, assim, acho que o Cano perde completamente espaço e o São Paulo poderia negociar o Germancano com o Fluminense, uma vez que se o Caleri machucar, aí acabou. Aí o São Paulo precisaria urgentemente de um centroavante. Mas o que vocês acham disso? Gostariam ou não gostariam? Vou deixando nos comentários aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.